Olá, você. Tudo bem? No vídeo anterior, eu chamei vocês, convidei vocês, fiz uma ode, um pacto pra gente, como leitores, se libertar da obrigação de justificar as compras de livros. Disse, né? Vamos comprar o que a gente quiser e ser feliz e blá blá blá. Pois muito que bem. Naquele vídeo, quem assistiu, se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo. Eu comento das compras que eu havia feito e eu falo de 2 livros, sendo que durante o vídeo eu percebi que eu já tinha, que eu tinha comprado um livro duplicado. E o outro, eu comento assim, esse aqui eu tenho certeza que eu não tenho. Pois eu tinha. Esse impacto que foi gerado ali naquele vídeo, ele me fez refletir um pouco a respeito de compras. Não que eu pare de comprar, porque consumir livros, desejar livros, comprar livros, querer livros faz parte da minha essência enquanto pessoa, enquanto leitora. Eu gosto de ver minha biblioteca. Eu gosto de possuir livros. Tá tudo bem, eu já entendi isso. Só que me fez refletir a respeito do fato de que talvez eu esteja perdendo um pouco da noção do que eu tenho e do que eu não tenho. Então, nesse último mês, eu fui mais comedida nas compras, e isso foi importante. Eu fiz um processo de será que eu preciso mesmo disso aqui? E nisso, eu acabei, lógico, comprando menos e lendo mais. Foi um movimento bem legal, né? Foi um movimento muito bom. É por isso que nesse vídeo eu vou dividir com vocês as compras que eu fiz, vocês verão que são poucas, os livros que eu recebi de editora ou ganhei de presente de amigos, e o que eu li ou estou lendo. E aí tem bastante coisa. Quanto aos livros que eu li, eu não farei resenhas detalhadas sobre eles, porque esse não é o foco desse vídeo. No entanto, se você tiver interesse de um vídeo mais detalhado sobre algum destes livros que serão citados aqui, basta deixar um comentário. Eu terei o maior prazer em voltar aqui fazendo um vídeo só sobre o livro. Combinado? Então vamos ao que eu ganhei de presente. Vou começar com os presentes. Eu tenho uma amiga muito querida, Giza, se você estiver assistindo a esse vídeo, um beijo enorme pra você, que foi morar em Portugal. E Giza gosta de ler e sabe que eu amo ler. Então sempre que ela vai a uma livraria, ela tira foto, me marca, fala, lembrei de você, olha que coisa mais linda e tal. Mas o mais lindo, ela compra alguma coisa pra mim, principalmente em sebos. No ano passado, ela me enviou presentes incríveis, literários, e esse ano ela me surpreendeu com isso aqui. Florbela Espanca é a autora do meu clube de leitura Travessia do mês de fevereiro, né, junto com o Fernando Pessoa. E eu tenho paixão pela Florbela Espanca. Bonita. Ô, bonita da mãe, coisa gostosa da minha vida, coisa linda da minha vida. Ô, minha vidinha. Ai, 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 ai. Ui, pronto. A Florbela é uma autora que eu sou apaixonada, gente, desde, sei lá, 1994, que foi quando eu a li pela primeira vez por indicação de uma professora de literatura. E sim, sou apaixonada, só que no Brasil a gente tem pouca coisa da Florbela, né? E aí, quando a Giza viu isso aqui, que isso é uma preciosidade, isso é uma raridade, ela falou, Ju, achei um negócio aqui que eu vou mandar de presente pra você que você vai surtar. E aí eu recebi ontem e já comecei a ler. Tô no inicinho, tô na página 22 ainda, tô me deliciando e tô chocada com algumas informações que nas outras biografias que eu li da Florbela não estão batendo. Então, assim, pra gente ver, né, como é que mesmo quando o assunto é vida do autor, nem tudo que a gente tem acesso tá normalmente correto, ou é um dado que às vezes com o avançar da pesquisa sobre o autor, tô levando um unhada aqui, que o avançar da pesquisa sobre o autor faz com que novas informações sejam fornecidas ou até corrigidas. Creio que seja isso em relação ao que eu li e ao que está aqui. Augustina Bessa Luiz é uma escritora portuguesa famosérrima, que é uma lacuna na minha vida de leitora, porque eu ainda não a li, é a autora desta biografia da Florbela Espanca. Ai, gente, eu fiquei encantada. Sem contar que é um livro lindo, né? Engraçado como é que os livros da Florbela sempre vêm com essa pegadinha mais feminina, mais, sabe, mais mulherzinha, capa rosa. Interessante isso. Nossa senhora, gente, a gata tá caindo. Machucou, minha filha? Você machucou? Machucou, gata? Machucou não, né, mãe? Tem 7 vidas. Mas não vai gastando assim, desordenadamente, não, tá? Economiza. O outro presente que eu recebi dela foi também da Augustina, é o A Sibila. Não conheço esse livro, sei que ele é famoso da autora, mas não sei nem do que se trata.
É uma edição portuguesa, né? Também de sebo. Ela encontrou os dois num sebo. Giza, minha amiga, todo o amor do mundo pra você. Gente, amigos que dão presente são as melhores pessoas. Agora, eu só fiquei brava, e que isso vale pra todos os meus amigos, todas as pessoas que me dão livro de presente, é que não tem dedicatória. E aí eu fico pensando, morrerei um dia e a minha biblioteca vai para algum lugar. E aí a pessoa fala, olha, este livro pertence à biblioteca da Juliana Gervason. E aí, não tem dedicatória, a pessoa não vai saber o quão maravilhosos eram os meus amigos. Porque se tiver a dedicatória da Giza, vai ficar para a posteridade, não só como um livro da minha biblioteca, mas como um livro que eu ganhei de presente de uma grande amiga. Então fica a dica aí para quem me dá livro de presente, por favor, dedicatória neles. Bom, o que eu tô lendo? O que eu li? Eu terminei a releitura desse livro aqui, já deve ser a 20ª vez que eu leio esse livro na vida. Ele é um livro incrível do Umberto Eco. Pra mim, assim, é de longe um dos melhores. E olha que eu sou cadelinha do Umberto Eco, tá? Lector em fábula, interpretação e superinterpretação. Eu sou apaixonada pelos livros, a obra aberta. Pra mim, eu nunca li Umberto Eco na ficção. Nunca li nem O Nome da Rosa. Mas na não ficção eu já li praticamente tudo. Porque eu adoro Umberto Eco quando ele vai falar sobre literatura. Ele é um grande teórico italiano, mas sabe o que ele tem de mais incrível? Ele é acessível. Você lê os livros dele e você entende o que ele está falando, embora ele esteja falando de teoria. Ele é bem diferente, por exemplo, dos teóricos franceses, né? Os teóricos franceses, eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Eu não gosto de escritor que eu tenho que fazer força para entender. Que me faz sentir burra. E os teóricos franceses, Derrida, eu me sinto assim, a pessoa mais ignorante da face da Terra. E Umberto Eco não faz isso comigo. E eu acho que é ele que tá certo, né? Eu acho que ele é um escritor que não é hermético, ele é um escritor que se faz entender. Porque existem maneiras e maneiras de você falar as coisas, né? Se você pode falar por um caminho que as pessoas vão te entender melhor e que mais pessoas vão te entender, que legal. E ele faz isso. Ele aborda a teoria literária de um jeito acessível, de um jeito claro. Talvez a maior dificuldade para os leitores que não são da área de letras ou para os leitores que não têm uma bagagem literária muito grande é entender os exemplos que ele usa. Porque ele vai usar exemplos do contexto dele, da literatura italiana ou dos clássicos da literatura mundial. Né? Seria muito mais fácil se ele usasse os exemplos da literatura brasileira, obviamente. Por exemplo, no primeiro capítulo daqui, que chama Entrando no Bosque, né? Um livro com 6 capítulos, e o livro, sim, ele nasce em diálogo com 6 propostas para o próximo milênio, do Ítalo Calvino. Ele fala isso no início, inclusive. No primeiro capítulo, que é o Entrando no Bosque... Tava vendo se a gatinha machucou. Ele vai falar sobre... Perdi o fio da meada. Perdi o fio do que eu tava dizendo. Enfim... ele, no primeiro capítulo, que chama Entrando no Bosque, ele vai citar vários exemplos próximos a ele, inclusive de exemplos que tem livro ali que eu nem reconheci, que eu falei, ui, que livro é esse, que história é essa, que você fica, né, a ver navios ali, porque você demora para entender a referência. Se ele tivesse, por exemplo, lido Dom Casmurro do Machado de Assis, com certeza ele teria usado Dom Casmurro para exemplificar aquele conceito que ele estava trabalhando ali, que é a questão do leitor e do autor, do leitor comum, do leitor empírico, que parece um conceito difícil, mas não é, e que nas mãos do Umberto Eco fica facílimo de entender. Esse livro, gente, é um livro que eu indico para todo mundo que gosta de literatura, tá? Você não precisa ser um leitor que estuda literatura, que faz curso de letras, para que esse livro dialogue com você e que seja útil para você. Eu só não indicava muito ele, não falava muito dele. Meu sonho era colocar ele num clube de leitura e eu tô realizando esse sonho esse ano, porque ele estava fora de catálogo. Ele tinha virado obra de difícil acesso, né? Livro caro. Só que no ano passado, a Companhia das Letras reeditou, né? Relançou, tá com uma capa até mais bonita do que a minha. E aí eu coloquei nos meus clubes Travessia e Tertúlia. E ele vai ser a nossa leitura do ano inteiro, assim. A gente vai dissolver os capítulos para ficar fácil e tal. O primeiro encontro era para ter acontecido no início do mês, mas eu tive um problema, desmarquei. E aí eu remarquei. Então, se você está assistindo a esse vídeo antes do dia 1º de março de 2025, fica atento no meu Instagram, porque eu vou jogar o link
porque será um encontro aberto, tá? Mesmo se você não faz parte do Tertúlia ou do Travessia, ele será um encontro aberto para quem quiser participar e será um encontro sobre o primeiro capítulo desse livro. Então, no encontro, eu vou falar desse capítulo com mais detalhes e mais cuidado, tá? E é legal porque esse livro estabelece um excelente diálogo com esse outro aqui, que eu já mostrei ele em vídeos antigos do meu canal, porque ele fez parte de uma edição do Tertúlia, se não me engano, da primeira edição do Tertúlia, que foi em 2023, que é o Como Funciona a Ficção, do James Wood. Ele também é um outro autor teórico que consegue fazer com que a teoria se torne acessível, mas ele também tem aquela questão de que os exemplos que ele usa são próximos mais a ele, ao contexto dele, ao que é um clássico da literatura universal. E aí ele não se vale de exemplos brasileiros. Eu falo isso porque, por exemplo, Afonso Romano de Santana, que é um grande escritor brasileiro de ficção e de não ficção, de poesia e de não ficção, ele se vale de exemplos da literatura nacional para falar teorias, para desenvolver argumentos nos livros dele. Então, por exemplo, o Canibalismo Amoroso, que é um livro que ele vai falar da mulher na literatura, da questão amorosa e tal, ali ele cita muito mais exemplos da literatura nacional. Que aí quando você lê, como estão mais próximos de você, fazem mais sentido e tornam aquela teoria mais fácil de entender. Tá? Então, eu vou acabar estabelecendo um pouquinho de diálogo com esse livro aqui, que também é incrível, que eu acho que ele é um primor, assim, para quem quiser se aprofundar mais, né, na literatura, na leitura. Esses dois livros são uma grande referência. Outra leitura que eu fiz, vocês vão ver que as minhas leituras, elas obviamente estão muito mais direcionadas aos meus clubes, né? Dificilmente eu consigo ler uma coisa que não esteja. Tem até um aqui que eu li, que não está relacionado, mas enfim. Esse aqui está relacionado ao Tertúlia 4, que é sobre tempo, né? Sobre a passagem do tempo, sobre velhice e tudo mais. É a Sigrid maravilhosa, vocês sabem, no ano passado eu fiz um vídeo só sobre um livro dela, que é O Amigo, que eu li e fiquei apaixonada. Mas eu li dela também da Susan Sontag, que ela faz sobre a Susan, né? Porque ela trabalhou um tempo com a Susan. E esse aqui, então, eu fiz a leitura para o meu encontro do Tertúlia, que vai acontecer agora em março, é o nosso segundo encontro do clube. E que delícia de livro, gente, que essa mulher é maravilhosa. Esse livro, ele vai ter como pano de fundo não, né? Ele tem como cenário a doença, né? O câncer terminal de uma amiga. E aí, nesse movimento de ir até a amiga, ficar um tempo com ela, ir adiante por conta de uma escolha que a amiga faz, e eu não vou dar spoiler, e o confronto que aquela escolha da amiga traz para a vida dessa narradora. Então, nesse movimento, e o desfecho, né? Então, esse cenáriozinho, ao longo dessa narrativa que ela faz, contando, então, essa situação, ela vai trazendo pra gente reflexões, outras narrativas paralelas de coisas que aconteceram com ela, que fazem com que nós pensemos sobre diversos temas, como a perda, a doença. Inclusive a Susan Sontag tem um livro sobre isso, né, que é Diante da Dor dos Outros, que fala sobre doença, amizade, a passagem do tempo, a velhice. Então são todos os temas que vão sendo trabalhados aqui nesse discorrer dessa narrativa feita por uma narradora que a gente pensa o tempo inteiro, inclusive, que é a própria autora, que é a própria Sigrid, que ela estaria se baseando, então, em circunstâncias aí factuais, em coisas que aconteceram com ela. E aí, gente, sabe qual que é a minha reclamação quando eu leio a Sigrid? A Sigrid, ela é muito turning page, né? Ela faz a gente querer ficar virando a página e ver o que vai acontecer. Não que tenha muita ação. Na verdade, o enredo mesmo, ele é extremamente simples. Mas porque ele é muito Sherazade, sabe? Se esse livro tivesse 1 milhão de páginas, eu passaria o resto da vida lendo feliz. Porque você não enjoa, sabe? Ela consegue te ganhando na forma como ela conta as histórias e no tanto de histórias que ela vai mesclando. Você não cansa. É isso. Sigrid não te cansa. Eu conheço leitores, bons leitores, maduros, que não gostam dela. Mas também conheço leitores que gostam pra caramba. Então, assim, não acho que ela seja um consenso, mas se você confia em mim como uma pessoa que te indica livros, vá na minha dica, vá na Sigrid. Começa por qual? Começa por O Amigo. Por enquanto ele ainda é o meu preferido, mas esse aqui é muito bom, tá? É só porque assim, se eu tiver que te indicar um pra te pescar primeiro, O Amigo é, né, a dica que eu te dou.
Eu ainda não li, falta só um livro dela que eu não li, que é Os Vulneráveis. Que inclusive no vídeo passado eu falo, eu não tenho esse livro. Tenho certeza. E eu já tinha. Enfim, né? Eu amo essa capa da Todavia, eu amo essa coleção. Ela relançou, inclusive, o Amigo nessa pegada, nessa mesma capa. E, gente, é um livro rapidinho, né? E aí, eu tava falando do defeito, né? Que ela é uma turning page. Você vai virando a página, não consegue parar porque é muito bom. E aí, você não consegue fazer marcação. Esse é o meu grande problema com esse grid. Porque, por exemplo, como eu vou mediar o clube que vai discutir sobre ela, eu sinto falta de ter feito marcações nos trechos para poder conversar com o pessoal do clube, mas eu simplesmente esqueço de fazer isso. Eu leio esse grid tão imersa na leitura, com tanto prazer, com tanta voracidade, que eu simplesmente esqueço de marcar. Esse é o defeito dela. Bom, mais uma leitura que eu fiz. Voltando a falar de Flor Bela. Eu tenho essa fotobiografia, eu acho que em algum vídeo anterior eu mostrei ela pra vocês, né? Eu ganhei de presente da minha madrinha de Natal. Eu já tinha tido contato com essa fotobiografia muitos anos atrás, deixei de comprar num sebo e me arrependi profundamente. E finalmente eu achei ela de novo na estante virtual. Eu amo fotobiografia. Na verdade, a biografia já é um gênero que eu gosto, tanto a biografia quanto a autobiografia. Mas a fotobiografia é muito gostosa de ler, né? Porque vai trazendo imagens pra gente, imagens do autor, no caso, que eu gosto de ler fotobiografia de autores. Da família, da época. Então você vai visualizando aquilo que você tá lendo. E você vai se sentindo ainda mais íntimo do autor. Essa fotobiografia, que foi feita pelo Rui Guedes, que é uma edição portuguesa, é a que tem algumas informações que não estão batendo com as da Augustina Bessa Luiz. A respeito, inclusive, da mãe, do pai e tudo mais. Mas, assim, indiferente, né? Não estudo a Flor Bela tanto para querer ficar buscando qualquer informação falsa ou verdadeira. Esse é um livro difícil de achar, você só acha em sebo. Eu tô com dificuldade de mostrar ele aberto para vocês, porque ele é muito pesado. Mas, deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo menos um pouquinho dele. E é muito legal, porque, assim, tem muita foto. E sabem por que tem muita foto? Porque o pai da Flor Bela, ele era fotógrafo. Numa época em que é muito raro você ter uma máquina fotográfica e você ter um fotógrafo. Tanto é que ele ia para as cidades tirar as fotos. E aí ele distribuía um panfletinho fazendo propaganda desse serviço dele, porque aí as pessoas iam atrás para poder guardar, né? A memória, né? Guardar esses documentos que eram tão difíceis de se ter. Então, como ele era um fotógrafo, tinha uma máquina, ele tirou muitas fotos da Flor Bela. E na mesma pegada de fotobiografia, eu também li essa daqui, que é a fotobiografia do Fernando Pessoa, publicada pela Companhia das Letras, pelo Ricardo Zenit e Joaquim Vieira. O Zenit saiu ano passado com esse livro aqui, ó, esse calhamaço aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo esse calhamaço que a companhia lançou no ano passado? Eu acho que foi ano passado. É uma biografia do Fernando Pessoa. O Zenit talvez seja um dos maiores pesquisadores vivos aí desse autor, né? Eu não li essa biografia, tá? Mas eu li a fotobiografia, que é bem legal, né? Tem muitas informações. A única coisa que eu não gostei nessa edição é que essa página azul, nossa, gente, com a letrinha preta, de vez em quando dava uns tilt aqui para conseguir ler, tá? A vida do Fernando Pessoa foi bem pacata, né? Bem chata, assim. Ele viveu muito mais na literatura do que na vida real. Então, assim, em termos de vida, de informações legais, assim, tem pouquíssimas coisas. Como tem, por exemplo, na da Flor Bela, sabe? A Flor Bela teve 3 maridos, né? Numa época que isso não era comum. Enfim, você tem dados biográficos muito mais interessantes no caso da Flor Bela do que no caso do Fernando Pessoa. Mas para quem estuda Fernando Pessoa, ou para quem gosta pra caramba do autor, é uma edição aí que vale a pena ter. Inclusive, eu abandonei uma outra fotobiografia do Fernando Pessoa, eu não cheguei a terminar a leitura porque eu tava achando chata, que é essa daqui. Ó. Mas é porque eu li essa primeiro, né? A do Zenit primeiro. Aí eu não sei o que aconteceu, que não rolou essa. Essa é organizada pela Maria José de Lancastre, Fernando Pessoa, uma fotobiografia. Eu não sei qual que é a data. Essa aqui eu comprei antes, mas eu não sei qual que é a mais antiga. Acho que essa seja a mais antiga. E aí, gente, tem um pouco também a ver com a edição, sabe assim? A qualidade das fotos. Cara, você vai fazer uma fotobiografia, capricha no material. Porque a foto faz parte do material daquele livro. Ela não é um adendo, um anexo, uma sobra, né? Ela é parte do livro, ela é parte da proposta, do pacto que o leitor estabelece aqui quando compra. Então, assim, achei ela mais
chatinha de ler. E aí, consequentemente, como eu já tinha lido as informações aqui, eu comecei a pensar assim, tá repetitivo, tá chato, não tá acrescentando nada de muito novo, as fotos não estão tão legais, abandonei. E por falar em Fernando Pessoa, o que eu comprei para mim esse mês que também tem a ver com ele? Esse livro aqui, que é uma edição portuguesa, eu comprei na Livraria da Travessa, deixei meu rim lá, porque, pelo amor de Deus, gente, o livro custa mais de R$100, uma edição bem fuleirinha, assim, folha de jornal, sabe? Enfim, edição barata lá em Portugal, né? Mas aí chega pra gente a preço de ouro, que são os contos escolhidos do Fernando Pessoa, organizado pela Ana Maria Freitas e pelo Fernando Cabral Martins. Eu não lembrava que o Fernando Pessoa tinha escrito contos, confesso, né? A gente fica tanto com os heterônimos, com a poesia, blá, 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 que eu não lembrava. E lá no Hora, né, que é o meu serviço de orientação remota acadêmica, se você não conhece, eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouquinho mais desse serviço que eu presto, né? Eu estou atendendo uma doutoranda que está estudando o Fernando Pessoa. Não vou falar o tema, né, porque é dela, não vou trazer aqui à luz um assunto de pesquisa dela. Mas enfim, e lá no meio da tese dela, ela comenta sobre um conto do Fernando Pessoa que chama O Peregrino. Gente, top 5 dos melhores contos que eu já li na minha vida. Da literatura portuguesa. O conto é assim, maravilhoso. Eu não sei resumir o conto pra vocês. Acho que ele é um conto irresumível. Mas ele te... Eu senti nesse conto o que eu senti quando eu li Edgar Allan Poe pela primeira vez, assim, sabe? Parece que ele te puxa pra dentro do livro, quase que num filme de terror, assim, se você não tomar cuidado, você vai ficar ali pra sempre. Você já teve essa sensação com algum livro? São poucos os livros que fazem isso comigo. E esse conto, O Peregrino, fez isso. E aí, quando eu li na tese dela trechos do conto, eu já fiquei obcecada. Porque eu não lembrava do Fernando Pessoa contista, fiquei doida pra ler a história na íntegra e não só o que ela tava falando ali. Aí eu falei pra ela, você tem esse conto? Ela me mandou, eu li o conto e falei, pronto, agora eu quero ler Fernando Pessoa nos contos. E aí eu comprei esse aqui, achando que eu tava arrasando. Só que eu esqueci que eu tinha esse aqui, que é o Contos Completos. O que é muito estranho, porque não tem o Peregrino aqui. Então não tem como ser contos completos, né? Contos completos não dá. Na verdade, como diz essa minha aluna, qualquer coisa sobre Fernando Pessoa é impossível que seja completa. Porque você ainda tem muitas coisas dele lá no tal do baú dele a serem descobertas. Então, acho que eles mandaram mal nesse título, Contos Completos. Oh, meu Deus, olha o que a gata fez aqui, gente. Olha, 2 minutinhos que eu fiquei desatenta. Eu tinha uma calopsita que fazia isso, né? Agora a gata deu pra fazer isso com meus livros. Mas assim, pergunta se ela pega um Paulo Coelho pra fazer isso. Não, a gata pega o quê? Não dá dando pra ver a maldade que ela fez, gente. Ali, olha isso! Aff, meu Deus do céu, gata. Uma edição mó cara da Carambaia. É da Carambaia, não é? Nem deve ter mais pra vender. Ô, gata assassina. Bom, então eu já tinha, né? Mas não tinha o Peregrino, então não foi tão horrível assim essa compra duplicada. Que não é bem duplicada no final no frigir dos ovos não é bem duplicada. Mas o que eu li? Deixa eu ver aqui. O que mais eu li? Ah, sim. Outro abandono, né? Abandonei a fotobiografia do Pessoa, também abandonei isso aqui, ó. Ah, não sei, gente. Não rolou, tá? É possível dissociar a obra do autor? Peraí. É este livro aqui, ó. Da Gisele Sapiro. É possível dissociar a obra do autor? Eu li esse livro, peguei, né, comprei no Kindle e tal, até não quis o livro físico, porque eu tava com pressa para ler, porque tá muito né, a gente tá vivendo um momento aí muito particular, muito singular da literatura, do meio literário, com a história do Neil Gaiman, com a história do cancelamento que teve aí, né, dos escritores e do dono da Todavia, por causa da ex-mulher dele. Se você não tá a par disso, dá uma pesquisada aí que você vai achar algum canal que fale sobre o assunto. Não serei eu a portadora dessas informações. Embora eu até tenha falado em alguns momentos no meu Instagram sobre isso, porque calhou dos 2 livros que tem a ver com o cancelamento do dono da Todavia, né, de um dos fundadores da Todavia, de uma escritora, que é a sua ex-mulher, terem feito parte do Tertúlia há alguns anos. Mas enfim, não vou focar nisso não.
Eu queria ler esse livro porque essa é uma questão que eu não sei responder. É possível dissociar a obra do autor? Depende, assim, né? Quando você gosta muito da obra, muito do autor, é possível. Se o autor tiver feito alguma cagada, você fala, mas esse livro aqui é muito bom, tá tudo bem. Agora, se eu não gosto do livro, se eu não gosto do autor, talvez eu cancele o livro e o autor por conta de alguma coisa. Então eu pensava muito dessa forma. E aí eu quis ler o livro dela para problematizar essa questão para mim mesma, sabe? Queria pensar e refletir a respeito do assunto, né? Só que o livro é chato. O livro é chato. Eu parei na metade e falei, não. E aí ele cai muito no que eu falei no início, que tem a ver com Humberto Eco, né? Quer dizer, ela não é uma autora que quer se fazer compreender. Ela é chata para escrever. Ela é pernóstica, sabe? Eu não sei se isso tem a ver com a tradução, creio que não. Acho que é mesmo o estilo da autora. E aí chegou uma hora que eu falei, moça, tá. Sabe? Não estou neste momento. Eu queria ler para refletir, mas eu queria ler já compreendendo para refletir. E não rolou isso. Não, a gente não dialogou. Então eu abandonei esse livro, tá? Bom, leituras que estão acontecendo. Eu estou lendo esse livro aqui que eu ganhei de uma seguidora, logicamente não estou lendo corrido, tá? Eu estou lendo as partes que me interessam. Por causa dos meus alunos do primeiro ano do ensino médio, que eu quero fazer uns esqueminhas legais aí para eles sobre ler narrativas e ler poemas. E aí, como eu já tenho muitas outras coisas de muitos outros autores, eu quis sair um pouco do que eu já pavimentei, já cimentei, assim, na minha formação, sabe? Então, eu fui para esse livro aqui que eu sei que todo mundo fala muito bem dele. Eu não tinha, ganhei recente, então eu falei, vou aproveitar. Então, eu tô lendo alguns pedaços desse livro. Também estou lendo Fernando Pessoa, que também faz parte do Travessia. No Travessia, a gente está lendo Fernando Pessoa esse mês, né? Só que esse livro aqui, ele vai ser diluído também ao longo do ano, que é o maravilhoso livro do Desassossego, que eu ainda não tinha lido inteiro, assim, fluidamente. Eu só tinha lido partes, né? No curso de letras para algumas coisas específicas. Então, agora eu estou lendo de forma bem fluida e devagar. A ideia é que a gente leia 50 fragmentos por mês, né? O marcador do Fernando Pessoa, que coisa mais linda. Ju, onde você arrumou esse marcador? Eu que vendo, meu amor, tá? Se você quiser comprar um desses marcadores que eu faço, tem vários, né? Eu sempre mostro aqui pra vocês nos meus vídeos. Mas olha o novo, o lançamento mais recente. Virgínia, deixa eu mostrar de perto, peraí. Nossa, tá difícil, hein? Agora foi. Esse é o novo lançamento. Não dá pra ver no vídeo, mas ele é holográfico, ele é um marcador imantado, é todo lindo, maravilhoso, mas esse vídeo não é sobre isso. Então, estou com o meu marcador do Fernando Pessoa. E esse marcador é muito lindo, gente. Olha aqui de perto, peraí. Estou com o meu marcador maravilhoso do Fernando Pessoa, marcando meu livro do Fernando Pessoa. Então, eu tô lendo ele devagar. E que delícia, gente. Ai, meu Deus do céu. Fernando Pessoa é muito bom, né? Eu já tinha lido muito dele, muitos poemas dele, antes de entrar pro curso de letras. Né, nas férias, depois que eu passei no vestibular, eu tive uns 2 meses, quase 3 meses de férias, e assim, eu me esbaldei, saí lendo tudo que eu queria. E aí, Fernando Pessoa fez parte, assim, de muitas coisas que eu li naquela época. Também estou lendo Crônica da Casa Assassinada. Crônica da Casa Assassinada é o livro do mês de março do meu clube, Travessia. E aí a gente tá lendo, eu já comecei a ler agora em fevereiro para dar tempo. É uma releitura. Também tem marcador. Deixa eu mostrar um marcador lindo pra vocês aqui. Olha que coisa mais linda, Lúcio Cardoso, gente. Que gato. Que conquistador. Eu li esse livro em 2011, 2010, por aí, porque ele caía no vestibular de uma instituição próxima da minha cidade. E aí, como eu dava aula em pré-vestibular, eu tinha que preparar conteúdos, às vezes de 1 hora, sobre os livros daqueles programas. Então, eu lembro que eu li esse livro num feriado, para dar uma aula pós-feriado para 5 alunos que iam fazer um vestibular que caía, que acho que era o FMG. Gente, eu li esse livro em 2 dias, assim, eu comecei num dia, terminei no dia seguinte, lógico, foi numa sentada. Mesmo que eu tinha pressa para ler, porque eu tinha que preparar a aula, mas ainda assim, ele é um livro turning page, você não consegue parar. Só que ele é denso, ele é hermético, ele é pesado, ele te coloca num grau de introspecção pesado também. Então, é um livro, se você não tiver que ler por obrigação, que você tem que escolher o momento certo para fazer a leitura, porque pode ser que ele leve sua alma junto. Então, você tem que tomar cuidado, sabe? Eu não falo isso exagerando, não, porque ele é um livro que te deixa meio assim,
pesado, sabe? É a história de uma família que mora numa chácara em Vila Velha, né? A chácara Vila Velha, se eu não me engano. E aí tem vários personagens, como a Nina, o André, o Demétrio, a Tia Ana, uma galera aí. E eles moram nessa casa e é como se a casa tivesse em ruínas, tal como aquelas pessoas. É legal porque o Lúcio Cardoso faz uma coisa aqui que tem uma atmosfera meio de Edgar Allan Poe também. Só que não é terror, né? É um terror mais psicológico, um terror mais humano, né? Não é sobrenatural. Em que a casa, ela se torna também um personagem. É isso que eu tenho pra dizer do livro, não vou falar mais nada não. A gente vai fazer a leitura pro meu clube lá, no meu clube eu entro com mais detalhes sobre ele. E mais o que? Acho que é isso que eu tô lendo, então... Ah, não, tem um outro livro que eu tô lendo aqui, peraí. E também estou lendo Eu e Não Outra, uma biografia da Hilda Hilst, feita pela Laura Folgueira e pela Luísa Destre, que é também um livro que faz parte do Travessia no mês de abril. Já estou adiantando a leitura para preparar o conteúdo para o pessoal. Ok, são as leituras que estão em andamento. Coisas que eu comprei ou ganhei. Eu comprei esse livro aqui, Três Poetas Moderníssimas, eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês, ele é da editora 34, Mina Loy, Hope Mirles e Nancy Cunard. Eu não sei qual que é a nacionalidade delas, sei que elas são meio que escritoras silenciadas da virada do século e estão sendo recuperadas, trazidas pela primeira vez para a literatura, né, para tradução aqui para nossa literatura, para o nosso mercado editorial. Então, assim, comprei sem pretensão de ler tão cedo, mas eu adoro uma poeta maldita, eu adoro uma poeta esquecida. E eu recebi da minha parceria com a incrível Unesp, me tornei parceira fixa, Unesp, muito obrigada por isso. Revolucionários da Crítica, do Terry Eagleton. O Terry Eagleton é um teórico dos estudos literários difícil. Ele não é igual Humberto Eco, mas ainda assim ele é compreensível, assim, mais do que os franceses. Eu acho que o Terry Eagleton é inglês, tem certeza não. Eu leio o Terry Eagleton desde 99, desde a minha faculdade, também já acostumei com a escrita dele. E a editora Unesp, ela tem um catálogo desse autor incrível, maravilhoso. Aqui ele vai trazer 5 escritores que revolucionaram a crítica literária, tá? E ele é um também, né? E esse aqui que eu nem tirei da embalagem, que eu recebi no mês passado, que é o Mercadores de Cultura, que vai falar sobre o livro, sobre a venda de livros, sobre o mercado de consumo, na contemporaneidade principalmente. Esse é um livro que eu gostaria muito de conseguir parar tudo que eu estou fazendo para ler logo, mas vai demorar um pouquinho, infelizmente, né? Porque vocês estão vendo que a quantidade de livros aqui, ela é grande. Mas eu fiquei muito feliz porque eu adoro livros que pensam o mercado editorial, que pensam a literatura, e o quanto que a nossa sociedade, que o contexto histórico interferem no fazer literário. E eu, lendo a sinopse desse livro, senti que era isso, então por isso que eu me interessei por ele. Se você gosta desse tipo de assunto, convém ir atrás. Não li ainda, lógico, mas a pegada dele, né, a descrição dele, a sinopse dele, me levaram a crer que ele vai ser um livro bom. É isso. É isso tudo, e não é pouco. Meu nome é Juliana Gervason, eu sou professora de literatura, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em literatura. Literatura e livros são a minha paixão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui e gostou, não deixa de curtir, de comentar. Vocês sabem que isso é importante para quem produz conteúdo na internet, né? Você deve estar cansado de ouvir gente fazendo este pedido, que eu estou fazendo também. Se você acha que eu mereço a sua curtida e o seu comentário, por favor, façam isso por mim, porque isso me ajuda. Ajuda o meu canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e me estimula a fazer novos vídeos para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, né? Ajuda aí, né? Por favor. E vejo vocês no próximo livro.